Olá, filho, seja muito bem-vindo. Oi, mamãe, tudo bem? Tudo bom? Obrigado. Para quem ainda não conhece, esse é meu filho Roberto e hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre o relacionamento entre irmãos. Filho, com quantos anos você se conscientizou da deficiência do seu irmão? Oi, em primeiro lugar, mãe, é um prazer estar fazendo parte aqui do seu canal e Obrigada. poder contribuir com um pouquinho desse lado da visão, né? Você tem o seu lado de mãe, né? E tem esse lado aqui de filho e irmão. É um prazer estar aqui. Bom, eu lembro quando eu era pequeno, era criança, que até eu não me recordo exatamente, né, que as idades ali entre 4, 6, ali é um pouco, a gente confunde um pouco os anos, mas eu me recordo que até, eu imagino que seja por volta de uns 6 anos de idade, a gente brincava todo mundo junto, na rua, né, naquela época ainda existia um pouco mais disso, né, hoje um pouco mais, hoje é mais no interior, mas naquela época a gente brincava muito na rua e brincava todo mundo junto, né? E meu irmão brincava junto e etc. E tava todo mundo mais ou menos ali num mesmo patamar, né? De conhecimento da vida e etc. Com o passar dos anos, isso obviamente foi teve muita diferença, né? Porque eu fui aprendendo a ler, escrever, ele não, né? Ele parou ali naquele tempo da infância, da alfabetização, e a gente, né, foi evoluindo. A parte de coordenação motora dele sempre foi muito boa, então ele andava de bicicleta com a gente, corria, bagunçava com a gente na infância, então essa parte ele, né, convivia conosco normalmente, e aí, a partir do momento da alfabetização e etc., e fala, né? Porque a fala a gente vai melhorando com o longo do tempo, né? Vai surgindo novos vocabulários, né? A forma de falar e etc. também muda, né? Melhora, e ele foi ficando para trás. E aí foi aí que eu, né? Mas fui identificando a diferença e foi ficando cada vez mais gritante, né, essa diferença. E eu lembro até uma conversa e eu perguntando para vocês o que tinha de errado com ele, etc. E, e aí também houve algumas crises, né, que acontecia e que não acontecem, né, em pessoas, em outras pessoas, né? Então isso foi dando essa diferença. Eu caí em si, né, que ele era especial por conta realmente da diferença. Como meu irmão tem um atraso e tem outros tipos de problemas, né? Mas a afeição dele até um determinado ano era assim, não dava para perceber, né? Só mesmo quando ia falar, quando ia é, fazer algum tipo de coisa que exigia um pouco mais, que dava para perceber. Então, olhando de cara, assim, não dava para ver, e aí só mesmo questão de fala, questão de vocabulário, inteligência, etc., que houve essa grande diferença, e obviamente a gente seguiu na trajetória natural da vida, aí, de aprendizado, de conhecimento, e ele ficou, né, para trás. E aí acho que foi, se eu me recordo bem, foi por volta aí de uns 5, 6 anos de idade, que houve essa grande ruptura, né, entre o meu crescimento e o dele. Inclusive com as crianças na rua e tudo isso, né, que algumas coisas ele começou a ser o café com leite, né, que a gente brincava na época. Ele começou a ser o café com leite, que ele não tinha, não sabia, né, distinguir muitas coisas. Então ele foi aí mais ou menos que houve essa grande
essa Com grande certeza. percepção, consciência que ele realmente tinha algo de diferente. É porque você lembrou bem, né? Vocês brincavam muito na rua, né? Foi uma época muito boa e tenho certeza que isso ajudou muito o Dani no desenvolvimento dele, né? Certeza. Até um determinado ponto ele conseguiu acompanhar, inclusive, né? Como você disse, andando de bicicleta, indo no parquinho com vocês, brincando com bola e tudo, né? Até acompanhando um pouco nas artes, né? Bastante. Ele estava sempre junto com a gente nas Estava sempre. bagunças na rua. Foi muito, muito bom, né? Mas, É, como você disse, depois, né, vocês foram crescendo e foi aparecendo mais, né, foi ficando mais gritante essa deficiência dele. E você percebia preconceito, filho, em relação à deficiência dele? com o passar dos anos, né, conforme ele foi crescendo e não foi acompanhando, né, sim, na época, né, hoje mudou muito, né, mas na época era mais, as pessoas chamavam muito, né, era de retardado, né, na época eram as palavras que usavam, era mongoloide, retardado, né, e, quando se referia a algum menino que tinha algum problema, era o gardenal, então era o mongo, era o gardenal, esse tipo de coisa, retardado. Então era assim que as pessoas, eu me lembro muito bem, né, nessa época, era assim que as pessoas se referiam a quem tinha problema. Então, eu percebia esse tipo quando ele foi crescendo. Quando era bem criança, ainda não tanto, mas quando ele foi crescendo, era muito era muito novo para as pessoas. As pessoas tinham muito preconceito, sim. As pessoas olhavam, né, e prestavam atenção, esse tipo de coisa. E, hoje eu vejo diferente, né? Hoje as pessoas entendem mais, as pessoas têm mais acesso à informação, esse tipo de coisa. Então hoje é um pouco mais natural, mas naquela época era meio que um tabu, né? Eu via muito como um tabu. As pessoas olhavam, ficavam reparando e não entendiam e vinham perguntar, inclusive. Eu lembro de pessoas vindo perguntar: seu irmão, ele é retardado, ele é mongoloide, esse tipo de coisa, né, que acontecia. Eu me lembro muito bem. Como, né, hoje a gente vive essa era da informação, então as coisas são disseminam muito mais rápido, as pessoas procuram dar um Google e etc. Naquela época era a PAI, né? Tinha a Sorri, a PAI, enfim, que eram órgãos especializados nisso, mas não era nada muito difundido, era uma coisa bem mais, o povo era bem mais ignorante nesse Eu assunto, acho né? que as pessoas não tinham esse acesso a tanta informação, né? É, E isso realmente dificultava bastante. Eu também sentia muito esse preconceito. Um dia eu me lembro bem, como você disse, xingavam, porque ele não entendia a palavra exatamente, o significado, mas ele sabia que era uma coisa ruim. Tanto que um dia ele assim, entrou, eu acho que eu nunca comentei isso com você, um dia ele entrou em casa chorando, porque chamaram-no de retardado. E é, mãe, o que que é retardado? Mas ele e começou a chorar. Então ele sabia que era alguma coisa que estavam xingando, estavam usando como xingamento, né? a Então maneira que realmente havia muito preconceito, né? e todo mundo tem medo, né, do desconhecido. O que não conhece é errado. O que não conhece que era diferente e eles não sabiam como reagir. Então, É, verdade. era, era dessa forma. Infelizmente, ou agora, felizmente, os tempos são outros, É, evoluiu bastante nessa parte. Mas, sim, eu me lembro muito bem na infância como que era. Apesar dos pesares, né? Apesar de tudo isso, a criançada até, não sei, até atingir a adolescência, né? Mais ou menos, todo mundo ficava junto lá. Eu lembro que a gente brincava todo mundo junto, o Dani brincava junto, mesmo até uma certa idade, que adolescente começa a ficar mais chato, né? Começa
a ter outro tipo de coisa, de atitudes, e achar que é grande, etc., a ser o dono do mundo. Mas até aí uns 12, 13 anos, era todo mundo bagunçava, cada um sabia das limitações, tinha o Dani, tinha um outro rapazinho que também tinha outro tipo de limitação, mas todo mundo estava junto, brincando e se divertindo, apesar dos pesares. Havia os momentos de treta, né, que a gente brinca, né, usando a gíria, mas havia os momentos de briga, mas estava sempre todo mundo brincando. Não sei como é hoje, com relação a isso, mas naquela época era assim que funcionava. É verdade, estava sempre a turminha reunida, né? Era muito bacana, né? Sim, Então, e outra coisa, né, que você falou realmente, em relação à informação, esse é o propósito do canal, né, filho? Trazer informações de referência para que as pessoas tenham um canal, que elas saibam que podem contar, que seja, tenham um acolhimento, que entendam o que elas estão passando, que possam entrar em contato, que possam solicitar temas, né, que possam ajudá-las a entender essa fase, esse momento que estão passando, que muitas pessoas estão descobrindo agora a deficiência dos seus filhos e realmente não sabem como lidar. Porque é difícil, né? A gente não aprendeu a lidar com a deficiência, então a gente vai aprendendo ao longo do tempo, com o nosso próprio filho, ele vai nos ensinando como lidar com ele, e a gente vai buscando informações, a gente tem que aprender, né? Tem que buscar para poder ajudá-los mais, né? E como é para você ter um irmão com deficiência? no caso do Dani específico, óbvio que existem N variações, mas no caso do Dani específico, tem um atraso mental muito grande, só que ele tem um homem, né, num corpo, né, um corpo de homem, só com uma cabeça de criança. E isso deu para entender muito bem depois que eu tive filho, né? Então, porque até as brincadeiras, a forma de dançar, a forma dele interagir, é muito parecido com uma criança ali de 3. Então, quando eu fui acompanhando minha filha, né, o crescimento da minha filha, e a gente começa a ficar cada vez mais claro como é, né, porque as pessoas olham aquele homenzão, né, e tal, agindo de determinada maneira, mas é uma criança, né? Então ela tem que ser tratada como tal. Então muitas pessoas vê aquele homenzão de 40 e tantos anos, né, e fala, isso aí é um homem barbado, etc, grande, mas é uma criança. Então você não pode e não deve tratar como um adulto, né? Porque ele é uma criança ali preso num corpo de adulto. Então isso foi ficando cada vez mais claro. É óbvio, para uma criança, né? E eu sou o irmão do meio, né? Então para ajudar, então Mais para uma difícil ainda, criança né? é o mais difícil ainda, né? Porque tem o mais novo e tem o mais velho que é especial, né? Então ficava Que naquele exige meio, atenção, os dois, né? Exigindo mais é, atenção, né? E a mãe tentando fazer tudo para dar atenção para o do exato, meio e para todos ao mesmo tempo. então eu sou o irmão do meio, né? O rebelde, né? Aí, então a gente ficava, era difícil, obviamente, né? Porque além de você ter que conviver, porque você é um irmão que você quer que seu irmão mais velho brinque com você, você quer que seu irmão mais velho te instrua, você quer que seu irmão mais velho te leve para passear, aquelas coisas, né, entre aspas, normais, né, que a gente considera na vida, é o caminho normal, vamos dizer assim, né? Então a gente aí você tem que lidar com um pouco desse tipo de frustração, né? Porque você queria ali um irmão né, que seguisse uma evolução normal, e por outro lado não tinha, né? Então tinha um pouco desse tipo de frustração, e outro, né, que óbvio, ele entrava em crises, né, porque ele não tem só a questão do atraso mental, ele entrava em algumas crises, e você não sabe como reagir, né? Então você, como criança, ali você não sabe como reagir, e muitas vezes a gente, né, porque óbvio, ele entra em surto, ele entra em crise, ele quer ir para cima, ele quer te bater. E aí você, criança, não sabe, você quer se defender, aí você quer bater e fica aquele fuzuê todo. E então
óbvio, tem toda essas questões, né, que a gente não sabia como lidar com um monte de coisa naquela época, né? As frustrações de você ter um irmão mais velho, né, para poder te orientar, para poder te levar, para poder te apresentar para as pessoas, esse tipo de coisa. E então é isso, né? Você lidar, você saber lidar muito com frustrações, com esses tipos de situações. Às vezes é óbvio, né? Quando você é criança, você sente em alguns determinados momentos vergonha, porque você ainda mais quando você está naquela fase de adolescente, né? O adolescente é terrível, né? É Ele, difícil, uma então fase tem todas aquelas difícil. coisas de escola, de levar para conhecer as namoradinhas, tem que ter tudo isso. Então, você passa por um monte de misto de sentimentos quando você é criança, né? Porque, ao mesmo tempo, é seu irmão, né? Ele tem ele é especial, tem as suas dificuldades, e a criança não consegue lidar muito bem com isso, com esse... você imagina um adolescente, né? Tá borbulhando aquele monte de hormônio, você tá passando por... Principalmente adolescente, como eu falei, porque até os 12 anos ali, 13, todo mundo é igual, né, praticamente, né? Aí depois disso, nos 14, 15, você está aquela adolescência, aquele monte de hormônio, aquela coisa, você está passando por um monte de problema e você não consegue lidar muito bem com algumas situações, que é normal, né? Então você, junto com os pais têm que orientar muito bem, né? A gente, como vocês me orientaram, muito bem como que você deve agir em determinadas situações, e encarar de uma maneira normal, né? Você tem que encarar, ele é uma pessoa com algumas dificuldades e ponto, né? Não existe, não vejo tabu, né, nenhum mais, já faz muitos anos, obviamente, mas a gente encara dentro de uma normalidade com algumas limitações. Então, desde pequeno, a gente foi participando de vários momentos da vida dele, né, e da nossa, e você vai aprendendo a lidar de uma maneira óbvia, a gente vai amadurecendo também, mas você vai aprendendo a lidar de uma maneira muito mais tranquila, né? É óbvio, todo mundo também tem seus problemas, às vezes o pessoal também tá cansado, está estressado, mas quando você tem uma criança, como o Dani, uma criança para sempre, você tem que ter muita paciência, você tem que saber lidar com essa criança. Né? É isso. E respeitar as características dele, né? Exato, Aceitá-lo, né, como ele é, e principalmente o que você falou, ter muita paciência, ter muito amor para conviver em paz ali com ele, né, para que ele seja feliz. Ele adora os irmãos, ele adora estar é, junto com o Roberto, vive pedindo para falar com o irmão e fica muito feliz quando vem em casa, né, filho? Então, o exato. Dani ama muito você, os Claro, irmãos. amo muito meu irmão. E tá aí uma dica bastante importante, né? Quando ele está, né, o seu filho aí, o filho de alguém que está nos ouvindo, tiver num momento de crise, passando por um momento difícil, porque até um grande amigo meu, né, o Alexandre, que já foi entrevistado aqui no canal, ele falou para mim isso uma vez, ele falou, se você soubesse a química do cérebro, né, o que acontece, jamais as pessoas falariam, né, ou julgariam os outros como eles são, porque a química do cérebro é bastante é muito diferente do que é do cérebro de uma pessoa normal, né? Então, a dica que eu dou porque você não deixa de amar, né? Você é seu irmão de sangue, você não deixa de amar por ter uma dificuldade, né? Quando ele estiver num momento de crise, a única coisa que você deve fazer é abraçar, segura firme, abraça ele, fala, calma, Dani, vai passar, fica tranquilo, abraça, que vai passar, pode ser que demore um pouquinho, mas vai passar, é a melhor forma de você lidar quando tiver num momento difícil, um momento, né, uma crise, algum ataque que for, é a melhor forma. É você lidar
com amor. Você abraça, segura, espera, fala, calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, se acalma. E é 40 minutos ali, às vezes, mas vai passar. E eu digo, vai ser muito melhor do que você se estressar, você esbravejar, porque não adianta. Então, abraça, segura, com amor, que é o melhor remédio. Falou muito bem, filho, é verdade, porque muitas vezes, né, a pessoa já está alterada, ela já está em crise, né, está em surto, e se você se estressar também, começar a gritar e todo mundo se exaltar, realmente vai ser muito pior, né, para ele e para Com todos. certeza. Então, Com é certeza. medicar, que hoje, graças a Deus, tem medicações muito boas que ajudam a diminuir Claro. esse tempo, né? E como você disse, em alguns momentos, infelizmente, às vezes precisa conter, mas conter de uma forma amorosa, né? Conter com amor, para ajudá-lo a Isso aí. passar aquele momento. Então, mais uma vez, eu deixo aqui, né, que você está de parabéns pelo canal, é uma fonte de informação, é um canal que você tem uma quantidade ímpar aí de informações que eu não vi em nenhum lugar hoje em dia. Então, mesmo hoje, ainda com tanto acesso à informação, ainda falta, né? Porque é um mundo, né? É um mundo de, de muita, tem muita variação, né? De pessoas, de deficiências, de problemas, enfim. Então, tá de parabéns pelo canal mais uma vez. Eu acho que é um propósito de vida, né? Então, acho que você deve seguir firme nesse caminho e ajudar quanto mais pessoas puder. Então, por favor, cliquem no sininho e sigam a minha mãe. É isso aí. Muito obrigada, filho. E, Você sempre foi meu incentivador, né? E sim, esse com canal certeza. existe até por incentivo do meu filho aí, que sempre falou, não, mãe, vai que você... Porque eu sempre manifestava essa vontade de fazer, né? De ter esse canal, de divulgar essas informações, e você sempre me incentivou, meu amor. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a refletir, né? Todos que têm irmãos aí com deficiência. Então, eu agradeço novamente a sua presença e que Deus te abençoe sempre e que tenhamos muitos momentos juntos com Dani. Se Deus quiser. Obrigada, amor. Fica com Deus. Te amo.